Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Nessa aula, vocês farão a atividade 4, 5 e 6, tá bom? Essas questões aí da apostila, tá? Então, a questão 4, né, é uma questãozinha de função de segundo grau. E aí, eu tenho uma tabela que me diz o intervalo de temperatura e a classificação. E aí, eu quero saber o seguinte: baseando na tabela acima, nós podemos afirmar que esse estudante vai obter o maior número de bactérias quando a temperatura no interior da estufa está classificada como baixa, média, alta ou muito alta. Então, vocês têm aí a função, certo? E ainda está dizendo, né, que o número de bactérias será o maior possível. Então, presta bem atenção. O número de bactérias será o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. O número de bactérias será o maior quando a temperatura for máxima, né? E neste exato momento, Júlia deve tirar as bactérias da estufa. Beleza. E aí? Podemos afirmar que o estudante obtém o maior número de bactérias quando essa temperatura, né, no interior for classificada como baixa, média, alta ou muito alta. Beleza. Continuando, a número 5, eu tenho um triângulo retângulo e eu quero saber a medida de outro cateto. Tenho aí a medida, né, de 2, da hipotenusa e de um cateto, e quero saber qual é a medida do outro. Então, o que vocês vão fazer? Teorema de Pitágoras. Vocês têm a hipotenusa e tem um cateto. A hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? Mas quem, professora, é hipotenusa? Quem é cateto? Olha só, hipotenusa, meninos, é aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, nós chamamos esse ladinho de hipotenusa. Também é o maior lado do nosso triângulo. E os outros dois que sobram, a gente chama de cateto, né? Então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras para calcular, para encontrar o lado de um triângulo desconhecido. Ou seja, toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, eu tenho dois lados conhecidos e um lado que não é conhecido, eu consigo encontrar esse lado utilizando a fórmula do teorema de Pitágoras. Então, vamos fazer um exemplo muito simples, tá? Então, eu tenho um triângulo retângulo assim, e aí eu tenho que aqui mede 5 e aqui mede 3. Tá? E aí eu quero saber qual o valor desse lado, tá? Só pra gente ver o que acontece nesses dois casos. E agora vamos fazer a continha pra gente ver como que fica. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse primeiro triângulo. Ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa aqui? É 20. Ixi, já coloquei a resposta, hein? Hipotenusa é 5. Então, 5 ao quadrado, 25. Mais cateto ao quadrado, que é x ao quadrado, mais 3 ao quadrado, certo? Então, vai ficar, ó, 25 mais x é igual x ao quadrado mais 9. Eu quero o valorzinho de x, certo? Então, eu vou colocar ele em evidência. Vamos passar isso para o lado de cá. Então, x ao quadrado mais 9 é igual a 25. Então, x ao quadrado é igual a 25 menos 9. X ao quadrado é igual. Quanto que é 25 menos 9? 16. X é igual. Aqui eu quero só o valorzinho de x. Tá, x ao quadrado. Então, esse expoente 2 passa para o outro lado como uma raiz. Raiz de 16. E a raiz de 16, meninos, quanto que é? 4. Pronto, encontrei. Bom, o que ficou ruim? X é igual a 4, certinho? Só substituir na fórmula e encontra a medida do outro cateto. A questão número 6, eu tenho aí uma figura, né, retangular que foi dobrada. Isso aí é uma técnica utilizada que é chamada de origami. Ori significa dobrar, né? Papel, gami, papel, dobrar papel, tá? E aí eu quero saber qual é a medida do segmento de A até E, tá bom? Então, essa questão, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem parecido, para que vocês consigam fazer essa questãozinha aí no caderno de vocês, beleza?
Então, essa aqui é um modelo da questão 6 da apostila de vocês. Eu mudei aqui os valores e vou fazer esse exercício junto com vocês, tá? Então, vocês vão seguir este passo a passo para poderem, então, resolver a questãozinha 6 aí da lista, tá? De vocês, uma questãozinha bem legal. Então, vamos lá. A primeira coisa, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é o valor do segmento de A até E, beleza? Então, eu peguei aqui uma folha retangular e eu dobrei e quero saber qual é esse segmento. Então, primeira coisa, meninos, se ele era uma folhinha, né, retangular, ele era desse modo aqui, ó. Então, aqui é 6, aqui é 9, aqui era 6 também e aqui 9 também, tá bom? Muito fácil. Quando eu dobrei ela, olha para onde que foi esse pedaço. Olha, eu dobrei, ele foi para cá, ele veio para cá, né? Ele veio para cá, ficou um negócio assim, ó. Então, eu dobrei esse pedacinho. Se eu juntar este pedaço, certo? Que sobrou, tá vendo? Com este pedaço que está dobrado, a soma desses dois pedaços aqui tem que voltar aqui em cima. Tem que ser 9, não é verdade? E este segmento de A até D, ele era o lado do meu retângulo. Então, esse segmento aqui, eu sei que é 6. Certo? E este pedacinho com este que sobrou aqui um pedacinho, né? Que eu coloquei 6, se eu juntar os dois, esse segmento, né, é o lado oposto à minha base aqui de cima, tem que ter o mesmo tamanho. Então, se aqui era 9 e aqui eu tenho 6, este pedacinho aqui, ele tem que ser 3. Pronto. Aqui, meninos, eu tenho um triângulo retângulo e eu quero saber qual é o lado que está oposto à minha hipotenusa. Então, eu vou usar Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, eu tenho um triângulo assim, ó. Deixa eu passar ele pra cá. Ó, eu quero saber qual é o valorzinho de A até E. Isso é o que eu quero saber. Então, eu vou chamar aqui de X, certo? Eu tenho este pedacinho aqui que é 6. E eu tenho este pedacinho aqui, que é 3. E eu quero saber qual é o valor de x. Então, vamos lá, né? Colocar aqui a fórmula do Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a minha hipotenusa? É o x, 6 é cateto, 3 é cateto. Então, vou substituir. Vai ficar x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado, certo? Fazendo aqui, eu tenho x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é 36, certo? Mais 9, 3 ao quadrado é 9. 36 mais 9, tenho que x ao quadrado é igual a 45. Então, eu quero só o valorzinho de x. X é igual a raiz de 45. Tranquilo? Beleza. Eu ainda posso fatorar, né? O valorzinho aqui de x. Então, vocês vêm aqui no cantinho, ó, coloca assim. Puxar pra cá. 45. E vamos fatorar isso aí. Então, 45 dá para dividir por 2? Não. 45 dá para dividir por 3? Quanto que dá 45 dividido por 3? 15. 15 dividido por 3, 5. E 5 só divide por 5, que deu 1. Então, de forma fatorada, você ainda pode colocar aqui que o seu x é igual, ó, juntando de 2 em 2, porque é raiz quadrada, você tem aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 5. Então, você tem 3 ao quadrado vezes 5. Pega este valor e coloca aqui. Então, ficou 3 ao quadrado vezes 5.
Corta, corta, ou seja, tira aqui de dentro da sua raiz, ficou 3 raiz de 5. Pronto. Então, o seu lado AE é 3 raiz de 5. Prontinho. Fechou aí o exercício, beleza? Certo? Então, é isso aí, meninos. E até a próxima aula.